Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos falar sobre os grandes empreendimentos do rei Salomão. Ele levou 7 anos para construir o templo e 13 anos para construir o seu palácio. Ao final de 20 anos, o seu reino estava seguro, estável e muito abençoado. No versículo 2, nós lemos que Salomão reconstruiu as cidades que Hirão lhe havia dado. Parece haver uma contradição aqui, pois, de acordo com 1 Reis 9, Salomão havia dado essas cidades ao rei Hirão. Quem solucionou, ou pelo menos tentou solucionar esse impasse, foi Josefo, general e historiador judeu de uma geração depois de Cristo. Ele afirmou que, uma vez que o rei Hirão não gostou das cidades, ele as devolveu para Salomão. E é isso que o cronista registra aqui, a reconstrução das cidades devolvidas. Nós não costumamos pensar em Salomão como um militar, mas o versículo 3 é o único registro de qualquer atividade guerreira da parte de Salomão, a conquista de Amat-Zobá, que ficava a cerca de 190 quilômetros ao norte de Damasco. Amate ficava numa rota comercial de grande importância, da qual Salomão poderia coletar taxas e impostos alfandegários e também se proteger das invasões. O controle sobre essa cidade representava a extensão máxima do território sob o poder de Salomão. Já as cidades de Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo eram cidades localizadas em um cume acima do vale de Aijalon, a noroeste de Jerusalém. Elas eram cruciais para a segurança da cidade, além de oferecer acesso à estrada costeira internacional. Salomão também se envolveu em vários outros empreendimentos. Estabeleceu novas cidades, construiu cidades de armazenamento, fortificações, cidades para os carros de guerra, cidades para os cavaleiros e tudo que ele desejou construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Ele também subjugou os povos que estavam no seu território e os reduziu à condição de trabalhadores forçados, ou seja, para fazer tarefas mais pesadas e sujas, porém necessárias. Esses povos eram aqueles que os filhos de Israel não conseguiram destruir totalmente quando tomaram posse da terra prometida. A lei de Moisés proibia que os israelitas escravizassem uns aos outros. Um israelita podia ser sujeitado a uma escravidão, digamos assim, suave, apenas em caso de alguma dívida, mas potencialmente era sempre um homem livre. Por isso, Salomão colocou os israelitas no trabalho da construção do templo e do palácio e também na gestão dos trabalhos forçados. Salomão se casou com uma princesa egípcia, filha do faraó. Ela ficou provisoriamente no palácio de Davi até que o palácio de Salomão ficou pronto. Quando Salomão disse que sua mulher não ficaria morando no palácio de Davi, porque os lugares em que a arca do Senhor entrou eram santos, ele admitiu que sua esposa era incrédula e profana. Mas ainda assim, ele se casou com ela, sem dúvida para fins políticos. Mas esse casamento foi o primeiro dos muitos casamentos imprudentes de Salomão. A felicidade do casamento depende se os dois são um em espírito e se têm um amor comum por Cristo. Nada é mais triste do que um dos cônjuges admitir no segredo do seu coração sua frustração porque o seu cônjuge não quer acompanhá-lo aos lugares sagrados onde ele passa os melhores momentos da sua vida, que é na presença do Senhor. Nos versículos 12 e 13, o cronista detalha o padrão dos sacrifícios e festas que ocorriam diariamente, semanalmente e mensalmente, os quais haviam sido instituídos no templo. Ele buscou ser criteriosamente fiel às instruções de Moisés e de Davi, seu pai, inclusive do modo como seu pai tinha organizado todas as coisas. E assim, todo o trabalho de Salomão estava concluído e bem ordenado, como reflexo de sua grande sabedoria e em resposta ao seu pedido para que o Senhor o ajudasse a liderar o reino de Israel. A construção do templo foi o memorial da vida dele. Todos que atentassem para o povo de Israel ouviriam falar do templo de Salomão.
E o capítulo finaliza dizendo que Salomão foi para Ezion-Geber e Elate, que eram portos no extremo norte do Golfo de Acaba e que forneciam um acesso comercial estratégico para o sul do Mar Vermelho e além dele. Isso era incomum para um rei israelita, pois em nenhum período da sua história os israelitas tiveram alguma habilidade em assuntos marítimos. Sua navegação era apenas nos lagos dentro do território de Israel, onde eles nunca poderiam adquirir alguma habilidade náutica. Mas Salomão foi ousado em liderar os homens de Israel nesse novo empreendimento. E quem mais uma vez o ajudou foi Irão, o rei de Tiro, que lhe enviou navios e marinheiros experientes para conduzi-lo a Ofir. É difícil dizer com certeza onde ficava a terra de Ofir. Alguns sugerem que ficava no sul da Arábia ou na costa leste da África. De qualquer modo, isso mostra o grande empreendimento e diligência da administração de Salomão. Os marinheiros de Tiro, junto com os servos de Salomão, foram à terra de Ofir e trouxeram de lá mais de 15 toneladas de ouro para Salomão. O sucesso dos vários empreendimentos dele é visto como bênçãos que se seguiram à sua obediência relacionada à construção da casa do Senhor. E no próximo capítulo veremos Salomão recebendo uma célebre soberana do antigo reino de Sabá, o reino mais poderoso da Arábia. Não perca, é amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!